Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a essa nossa primeira aula de informática para concursos de 2024, falando aí sobre os conceitos básicos de informática. Pessoal, nós já vamos começar com um assunto muito importante já nesta primeira aula, mas antes, sempre lembrando, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e vamos lá para a aula de hoje. Pessoal, nessa aula nós vamos começar aqui os nossos conceitos básicos falando sobre a abrangência geográfica das redes de computadores. E aí nesse estudo é muito importante que a gente saiba a diferença entre algumas siglas que muito caem aí nas provas de concurso, como por exemplo PAN, MAN, LAN, VAN. Percebe que são várias siglas relacionadas a esse assunto. Então vem comigo e acompanha. Quando vocês ouvirem falar na sigla PAN, PAN, isso vem de Personal Area Network, que significa rede pessoal, traduzindo para o português. Mas o que é de fato uma rede pessoal? Pois bem, uma rede pessoal é aquela que conecta dispositivos de uso pessoal de um determinado usuário. Por exemplo, o meu smartphone conectado ao meu tablet e conectado ao meu laptop. Percebe que nesse caso eu tenho 3 dispositivos de uso pessoal do usuário Rodrigo. Então aí eu formei um tipo de rede de computadores chamada PAN. Isto é, uma rede pessoal. E uma coisa muito legal que tem quando a gente fala sobre PAN, sobre essa sigla de rede pessoal, é que pode aparecer em prova também WPAN. E o que significa WPAN? Esse W, pessoal, vem de wireless, que significa sem fio. Então quer dizer que uma WPAN é uma rede pessoal sem fio. Como, por exemplo, quando usamos o padrão Bluetooth, que é um padrão de conexão sem fio de curtas distâncias, e aí a gente usa o padrão Bluetooth para conectar nosso smartphone, nosso tablet, nosso laptop. Nesse momento que eu estou usando esses 3 dispositivos conectados numa rede PAN, numa rede pessoal, só que sem utilizar fio, porque o padrão Bluetooth é sem fio, então aí eu tenho uma WPAN, quer dizer, uma rede pessoal sem fio, uma wireless PAN, certo? Bem interessante isso, né? Mas agora vamos pensar um pouquinho mais adiante, pessoal. Vamos supor que agora eu quero fazer uma rede para conectar vários computadores de diversos usuários em um mesmo local, como uma sala, uma casa, um escritório, um prédio. Aí eu passo a ter uma rede LAN. LAN, que vem de Local Area Network, que significa, traduzindo para o português, uma rede local. Quer dizer, quando eu vou pensar em conectar diversos computadores e diversos usuários num mesmo local, que, como eu disse, pode ser uma sala, pode ser uma casa, pode ser um escritório, no máximo no espaço de um prédio, isso é uma LAN. Isso é uma rede local, certo? Um ponto importante aqui, quando a gente pensa nessa ideia de LAN, de rede local, nós podemos pensar que também pode ter uma rede local sem fio. Então, se eu tenho uma ideia de uma rede local sem fio, eu vou botar um W na frente e vai virar uma wireless LAN, uma WLAN. Então, quando eu tenho uma WLAN, isso quer dizer que é uma rede local sem fio, isto é, uma wireless LAN. E vamos dar um exemplo prático disso. Vamos imaginar que eu tenho uma casa e vamos aqui pegar uma casa aí com seus 2 andares, certo? E aí eu conecto vários computadores desta casa, dessa residência entre si, usando o padrão Wi-Fi. Famoso padrão Wi-Fi. Então tenho lá o meu roteador Wi-Fi, permitindo que os vários computadores dessa casa se conectem através do padrão Wi-Fi, formando então uma rede local sem fio, já que o padrão Wi-Fi é um padrão de conexão wireless, um padrão de conexão sem fio. Então o que eu tenho aí? Tenho uma WLAN, porque é uma rede local sem fio. Rede local por quê? Porque os computadores estão conectados nesse mesmo local, nessa mesma casa. E por que sem fio? Porque eu estou usando o padrão Wi-Fi. Então, WLAN, uma wireless LAN, uma rede local sem fio. Interessante, né? Agora vamos progredir um pouquinho mais além disso, pessoal. Vamos tentar imaginar agora a ideia de uma determinada empresa que tem a sua matriz no centro da cidade e tem a sua filial em
um outro bairro um pouquinho mais distante do centro. Olha só a ideia, uma empresa que tem a sua matriz no centro daquela cidade e a filial, como eu disse, um pouquinho mais distante, em outro bairro. E essa empresa resolve criar uma rede que conecte os computadores da matriz, lá no centro da cidade, com os computadores da filial que está nesse bairro um pouquinho mais distante. Quer dizer que essa empresa agora precisa de uma rede que vai além da rede local. Ela precisa já de uma rede metropolitana, quer dizer, uma rede que conecta computadores num ambiente de uma região metropolitana de uma determinada cidade. Aí nós temos uma MAN. MAN, que vem de Metropolitan Area Network, que significa justamente uma rede metropolitana. Então, quando, por exemplo, uma empresa tem sua matriz num bairro ou no centro e tem a sua filial em outros bairros daquela cidade ou da mesma região metropolitana, essa empresa passa a conectar os computadores dessa empresa entre si no âmbito da mesma região metropolitana. Por isso, essa empresa tem uma MAN, uma uma Metropolitan Area Network, uma rede metropolitana. E aí é claro que agora vocês já vão me perguntar, professor, mas e se for uma rede metropolitana sem fio, que não usa conexão com fio? Aí nós botamos um W na frente e vai virar Wireless MAN. Quer dizer, uma rede metropolitana sem fio. Então, se essa empresa conecta lá a sua matriz com a sua filial em outro bairro daquela cidade e essas filial e matriz estão conectadas sem fio, isso é uma WMAN, uma rede metropolitana sem fio. Perfeito. E agora vem aquela famosa perguntinha. E se ultrapassar o ambiente da região metropolitana daquela cidade? Se agora essa empresa resolve conectar a sua matriz, que está, por exemplo, lá na cidade do Rio de Janeiro, e a sua filial, que está lá em Fortaleza, no Ceará. Matriz no Rio de Janeiro, filial em Fortaleza, no Ceará. Opa, essa empresa agora quer criar uma rede que vai conectar os computadores da matriz no Rio, da filial em Fortaleza, no Ceará, portanto, não pode ser mais uma rede metropolitana, porque agora está conectando computadores além da abrangência metropolitana, está conectando os computadores numa área extremamente distante, os computadores estão distantes entre si. Aí nós temos uma WAN, W-A-N, WAN, W-A-N, que vem de Wide Area Network, que traduzindo para o português significa uma rede de longo alcance ou uma rede de longa distância, porque agora os computadores estão conectados entre si além da abrangência metropolitana de forma muito distante. Então, quando existem computadores conectados em diferentes cidades que não pertencem à mesma região metropolitana, diferentes estados, países, diferentes continentes, aí nós temos uma WAN. Nós temos uma Wide Area Network, nós temos uma rede de longo alcance, uma rede de longa distância. Bem importante isso, o entendimento, né? Porque a gente foi progredindo até chegar à WAN, que é a rede de longo alcance e rede de longa distância. Uma coisa legal aqui de discutir, também nesse nosso estudo, pessoal, é o próprio conceito de internet. Deixa eu explicar por quê. Quando a gente fala sobre internet, internet hoje é considerada a rede mundial de computadores. Existem computadores conectados entre si na internet em diferentes regiões do mundo inteiro. Portanto, se eu fosse perguntar para vocês, a internet, observa a minha pergunta, a internet, por abrangência geográfica, é considerada uma rede WAN, uma rede de longo alcance, uma Wide Area Network. Por que a internet é uma rede WAN quando eu vou classificar ela por abrangência geográfica? Porque a internet tem computadores conectados entre si em diferentes regiões do mundo inteiro, quer dizer, em longa distância. Por isso que por abrangência geográfica a internet é classificada como uma rede WAN, uma rede de longa distância, uma rede de longo alcance, certo? Perfeito, pessoal. Bem, a partir de agora, então, vamos resolver questões de prova sobre esse assunto. Acompanha comigo já a primeira questão sobre esse assunto. Então, vamos para a leitura da questão que diz assim: o que caracteriza a sigla PAN em uma rede de computadores? Letra A, abrange uma área geográfica ampla como um país ou continente? Errado, né, pessoal? PAN é rede pessoal. Quem abrange uma área geográfica ampla como país ou continente é a WAN.
Então, para PAN está errado. Letra B, destinada exclusivamente para uso profissional em ambientes corporativos. Também errado. Uma PAN, que é uma rede pessoal, pode ser usado em ambiente não corporativo, em ambiente pessoal comum. Letra C, conecta dispositivos pessoais de um determinado usuário em uma área física restrita. Aí sim, pessoal, a letra C de Canadá é o gabarito, porque a ideia de uma PAN é ser uma rede pessoal que é para um determinado usuário, claro, em uma área geográfica bem restrita, como, por exemplo, eu estou aqui nesse momento, nessa área restrita, com o meu celular, o meu smartphone, o meu tablet conectados entre si, né? A letra C, então, é o nosso gabarito aqui para PAN, a rede pessoal. E a letra D possui uma velocidade de transmissão de dados mais lenta em comparação com outras redes, o que está errado também. O que vai determinar a velocidade das redes é o tipo de conexão utilizado, e nós podemos ter uma rede PAN, uma rede pessoal, com uma velocidade de conexão muito rápida, enquanto uma outra rede pode ter uma velocidade de conexão mais lenta ou mais rápida do que a PAN, porque ser PAN é apenas ser rede pessoal, não define a velocidade de conexão. Então aqui, letra C de Canadá é a única que fica adequada para a resposta e gabarito desta questão. Vamos lá para mais uma questão, pessoal. Acompanha comigo a leitura, a questão diz assim: qual das seguintes afirmações é verdadeira em relação às redes de computadores? Letra A, uma PAN, Personal Area Network, abrange uma área geográfica maior do que uma WAN, Wide Area Network. Pessoal, uma PAN, na verdade, não tem uma área geográfica maior que WAN, porque WAN é rede de longa distância, é rede de longo alcance, e PAN é apenas uma rede pessoal para conectar dispositivos de uso pessoal de um usuário. Então, quem tem uma área geográfica de maior abrangência maior é a WAN, que é a rede de longa distância. Errado a letra A. Letra B, uma LAN, Local Area Network, é geralmente utilizada para conectar dispositivos em uma área local como uma residência. Aí está certo, porque a ideia de uma LAN é justamente isso, é conseguir conectar dispositivos em uma área bem específica, por isso rede local, como uma casa, uma sala, um escritório ou um prédio. Perfeito, a letra B. A letra C, uma MAN, Metropolitan Area Network, é projetada para cobrir uma área geográfica menor que uma PAN. Errado também. MAN é rede metropolitana e por isso mesmo tem uma área maior do que uma PAN, porque a PAN é uma rede pessoal. Letra D, uma WAN, Wide Area Network, não pode se estender por várias cidades. Errado, WAN significa rede de longa distância, rede de longo alcance, e por isso mesmo pode se estender em diferentes cidades, países e continentes. Errado a letra D, a única certa aqui, a nossa letra B de Brasil para essa questão. Vamos lá para mais uma questão, vem comigo. Uma rede que interliga computadores em uma área geográfica limitada, como um prédio ou uma casa, é denominada? Bem, a rede que conecta computadores numa área geográfica restrita, num local bem específico, uma casa, sala, prédio, escritório, é uma LAN, uma rede local, e por isso letra D de Dinamarca, o gabarito desta questão. Vamos para a próxima, acompanha comigo. Lendo a questão agora, a questão diz: qual das seguintes opções é uma característica de uma rede WAN? Olha só, letra A, é uma rede de computadores que abrange uma área geográfica limitada como um escritório, um edifício ou um campus. Errado, né, pessoal? A WAN é rede de longo alcance, é rede de longa distância, é para países, cidades diferentes, continentes e assim por diante. Errado a letra A. Letra B é uma rede de computadores que abrange uma área geográfica maior, como diversos países ou continentes. Aí sim a B de Brasil está correta, porque a ideia de WAN é ser uma rede de longo alcance, uma rede de longa distância para conectar diferentes cidades, países e continentes diferentes. A letra C é uma rede de computadores que abrange uma área geográfica menor, como uma casa ou um apartamento. Errado, isso é uma rede local, uma rede LAN, né? WAN é de longa distância. A letra D é uma rede de computadores que abrange uma área geográfica muito pequena, como um único quarto. Errado também, porque WAN é justamente o contrário disso. É uma rede de longo alcance, a única adequada aqui, B de Brasil, gabarito e resposta desta questão. Vamos para a próxima questão, pessoal. Acompanha comigo a leitura da questão a partir de agora. A questão diz: rede geograficamente distribuída, que abrange uma grande área geográfica, como um país ou continente é denominada. Quando é uma grande área geográfica, é uma rede de longo alcance. Uma rede de longo alcance nós conhecemos como WAN, W-A-N, que está aí na letra B de Brasil, o gabarito da questão.
Vamos lá para a próxima. A internet está diretamente relacionada com o conceito de, e ali tem uma lacuna, assinale a alternativa que complete corretamente a lacuna. Letra A, van, letra B, LAN, letra C, PAN e a letra D, MAN. Pessoal, quando nós falamos da internet, já que a internet é a rede mundial de computadores, isso significa que a internet possui computadores em diferentes locais ao redor do mundo inteiro, em diferentes regiões do mundo inteiro. Então, se a internet é uma rede que conecta computadores em diferentes regiões do mundo inteiro, quer dizer que ela é uma rede de longa distância, uma rede de longo alcance. E rede de longo alcance, rede de longa distância é WAN, a Wide Area Network, e por isso nós dizemos que a internet, classificada por abrangência geográfica, é uma WAN, é uma rede de longa distância. A de América aqui o gabarito desta questão. E vamos lá para a nossa próxima questão. Acompanha comigo a leitura. A questão diz: alguns termos relacionados com redes de computadores estão contabilizados na coluna 1. Estabeleça a correta correspondência com os seus significados disponibilizados na coluna 2. A coluna 1 diz 1 PAN, 2 MAN, 3 VAN e 4 LAN. E aí temos ali na coluna 2 algumas opções e depois a sequência correta. Vamos estudar aqui cada um deles? Quando ele começa dizendo assim, pessoal, sobre PAN, redes de tamanho, ou vamos começar ali por redes de tamanho muito reduzido, né? Rede de tamanho muito reduzido é rede pessoal, é PAN, que conecta apenas computadores de uso pessoal do usuário, ou dispositivos de uso pessoal, seu smartphone, seu tablet, seu laptop. Isso é uma rede pessoal, uma rede PAN. Essa é uma rede de tamanho reduzido. Um aí está ali. Agora, quando pega redes utilizadas em salas e pisos de um prédio, né? Redes utilizadas em salas e pisos de um prédio, aí é uma LAN, é uma rede local, porque quando está restrito a uma casa, uma sala, um escritório, no máximo a um prédio, é uma rede local, é uma LAN, por isso botamos o 4 ali. Redes que abrangem uma cidade inteira. Bem, abrangem uma cidade inteira quer dizer que é uma região metropolitana, aí é a MAN. Botamos 2 ali. Então, quando é uma MAN, é uma rede metropolitana, abrange uma cidade inteira, quer dizer aquela região metropolitana. E por último, diz redes que interligam cidades, países e continentes para conectar diferentes cidades, diferentes países e continentes. Aí é uma WAN, é uma rede de longo alcance. Botamos aqui o 3. Então a nossa sequência aqui ficou 1, 4, 2 e 3, 1, 4, 2 e 3. Encontramos na letra D de Dinamarca, gabarito e resposta desta questão. Vamos lá para mais uma questão, pessoal. Acompanha comigo. As principais características da rede LAN são a capacidade de atingir longas distâncias e ser uma rede predominantemente pública, certo ou errado? Pessoal, será que a principal característica da rede LAN é a capacidade de atingir longas distâncias? Errado! LAN quer dizer rede local, é numa casa, numa sala, num prédio. Para longa distância é rede WAN. E ainda diz assim, a LAN é predominantemente pública. Não, na maioria das vezes as redes locais, as LANs, são predominantemente privadas. Portanto, completamente errado aqui o que marcamos para essa questão. Vamos lá para a próxima, pessoal. Julgue o próximo item a respeito de redes de computadores e de cloud computing. PAN, Personal Area Network, são redes de computadores destinadas a ambiente com acesso restrito, seja por limitações físicas ou por definições de segurança. E aí, pessoal? Errado, porque a definição de PAN simplesmente indica que ela é uma rede pessoal. E aqui ele está dizendo que são redes de computadores destinadas a ambientes com acesso restrito, seja por limitação física ou por definição de segurança. Não, porque o que faz dela ser uma PAN é ser uma rede pessoal, é conectar dispositivos de um determinado usuário. Isso é que faz dela ser uma rede PAN, e não a questão da limitação física, do acesso restrito ou da definição de segurança. O acesso restrito, sim, para um determinado usuário, mas limitação física ou definição de segurança não é o que vai transformar ela em rede PAN, e sim ser de um determinado usuário e seus dispositivos de uso pessoal. Vamos lá para mais uma questão? Vem comigo. Julgue
item subsequente relativo a redes de computadores. As redes de computadores podem ser classificadas pela sua abrangência em LAN, Local Area Network, MAN, Metropolitan Area Network, e WAN, Wide Area Network. Quer dizer, pode ser classificada por abrangência e entre essas abrangências pode ter LAN, MAN e WAN? Certíssimo, né, pessoal? Quando a gente classifica as redes de computadores por abrangência, uma das classificações é LAN rede local, MAN rede metropolitana e WAN rede de longa distância ou rede de longo alcance, por isso marcamos como certo essa questão. Alguém diria, professor, mas não teria que ter PAN aí? Não, ele só deu exemplos. PAN também é um outro exemplo, mas ele disse, são classificados por abrangência? Sim. E podem ser classificados aí então em LAN, MAN e WAN? Podem, é uma das várias classificações de redes que nós temos aí com abrangência geográfica. Beleza, vamos para mais uma questão. Vem comigo e acompanha. Atente às seguintes afirmações sobre redes de computadores. 1. LAN é um tipo de rede local que atua em uma área limitada como uma loja? 2. MAN são redes que abrangem grandes espaços tais como uma cidade? 3. WAN consegue abranger uma grande área geográfica como um país? E aí, pessoal, o que vocês acham dessas três afirmativas? Que as três estão corretas, porque LAN é um tipo de rede local, está perfeito, área limitada, como pode ser uma loja, uma casa, uma sala, um escritório, no máximo um prédio. 2. MAN são redes que abrangem grandes espaços, tais como uma cidade, perfeito, MAN é rede metropolitana, então abrange o espaço de uma cidade. 3. WAN consegue abranger uma grande área geográfica como um país? Sim, porque é rede de longa distância, então pode abranger todo um país. Corretíssimo aqui as três, por isso D de Dinamarca, gabarito e resposta desta questão. E vamos lá para mais uma questão. Vem comigo. Uma rede de computadores consiste em máquinas interligadas compartilhando recursos e informações entre si, principalmente em locais como escritórios. A necessidade de se conectar com outros módulos deu origem a outros tipos de estruturas de rede, como LAN, MAN, WAN, WLAN e PAN. Quando uma empresa deseja conectar as máquinas de seu escritório que estão em uma mesma cidade, constitui uma estrutura de rede. Letra A, WAN, letra B, MAN, letra C, WLAN, letra D, PAN. Pessoal, quando ele falou aqui, deseja conectar as máquinas de seus escritórios, quer dizer que tem vários escritórios, mas os escritórios estão na mesma cidade, quer dizer que ele precisa de uma rede metropolitana, a chamada MAN, Metropolitan Area Network, conecta esses computadores nesses diferentes escritórios, mas dentro daquela região metropolitana, dentro daquela cidade, e por isso nossa resposta B de Brasil para essa questão. Vamos para mais uma, acompanha comigo. A questão diz com relação a redes de computadores, julgue o próximo item. Uma rede local sem fio, ou WLAN, conforme a configuração usada, permite a conexão com o ponto de acesso à internet com ou sem o uso de proteção de dados mediante criptografia. E aí, certo ou errado, pessoal? Bem, vamos lá. Uma rede local sem fio, ou WLAN. Até agora tá certo, porque WLAN é a sigla para Wireless LAN, quer dizer, uma rede local sem fio. E aí diz, conforme a configuração usada, permite conexão com ponto de acesso à internet, com ou sem proteção de dados por criptografia. Está perfeito, está corretíssimo. Nós podemos ter uma WLAN, que é uma rede local sem fio, conectando computadores sem fio, por exemplo, naquela casa, usando o padrão Wi-Fi, e nós podemos fazer essa conexão com o uso de criptografia, para dar segurança a essa conexão sem fio nessa WLAN, ou sem criptografia, que não vai ter segurança. Mas eu posso montar uma rede WLAN com segurança, usando criptografia, e sem segurança, sem usar criptografia. Certíssima essa afirmação para a questão. Valeu, pessoal, bem interessante esse assunto, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e se inscreve aqui no nosso canal. Desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site, o endereço é feonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, grande abraço, até a próxima e bons estudos!